Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Isso aí, eu falei, né, aqui no início que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família Feal, que bom estarmos juntos. Hoje um dia especial, né? Que estamos com o nosso amigo aqui, nosso amigo Pedro. Eu estou muito feliz, primeiro porque a gente está aqui em nome de Jesus, não é, Nando? E segundo, nós estamos entre amigos e nessa família maravilhosa. Espero que nossos corações se unam em amor e esse evangelho edifique cada vez mais a nossa vida. É verdade, olha, desde Marília para o mundo, o nosso querido Pedro Serra, esse jovem frequentador, trabalhador do Centro Espírita João de Camargo, e a gente quer já, né, de antemão agradecer ao Pedro por estar conosco aqui. Olá, Pedro, como é que vai? Olá, boa noite. É um prazer estar presente aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir da melhor forma, interpretando e também vivendo o Evangelho de Jesus. Isso aí, Pedro. O Pedro falou boa noite, é porque, né, ele não sabe, esse programa vai para o mundo inteiro. Então, ó, você que está aí em outro fuso horário, seja de manhã, de tarde ou de noite, bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente hoje vai com, não é, o livro aqui é o Vinha de Luz, né? É o Tiago, é o Vinha de Vinha de Luz. luz em Isso. peregrinação. É isso aí, Peregrinação, que é o texto do nosso querido Emmanuel, na psicografia do nosso amoroso e querido Chico Xavier. Em peregrinação, como o Tiago disse, e sempre o Emmanuel faz aquele recorte, né? Ele fez o recorte aqui em Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 14, porque não temos, né, aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E aí, Tiago, você e o Pedro aí para falar sobre isso. Primeiro, eu acho que o Paulo de Tarso é incrível, né? Ele trazendo nessa carta aos Hebreus, você sabe só, Pedro, amigos, Nando, que essa carta aí de Hebreus, ela tem um objetivo. Ela veio demonstrar um dos objetivos dessa carta, ela visa, Paulo mostrou assim, a superioridade de Jesus sobre os anjos, colocando Jesus no seu devido lugar, como realmente um sumo sacerdote, como o governador do nosso planeta, claro, numa linguagem diferente, né? Porque havia essa discussão. Eu acho isso muito bacana. E ele também vem trazendo essa ideia dessa transitoriedade. Olha, tem os anjos, tem Jesus, tem toda uma estrutura espiritual. E nós não estamos aqui esperando só nesse mundo. E aí ele resume nessa fase, porque nós estamos aqui, né, buscando uma cidade futura. Olha que expressão futuri... o pleonasmo futurista já dentro da Bíblia, né? É mesmo, né, Tiago? E antes de começar o programa, a gente estava até conversando com o Pedro até falou, Alvorada é uma cidade espiritual, né? Uma cidade como o nosso lar, né? Então, aqui fala, né, buscamos a cidade futura, que é, né, a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, né, Pedro? Quando o Thiago me mandou que seria esse o tema do nossa gravação aqui, eu lembrei na hora de uma coisa muito importante, né? Nosso planeta está passando por fase de transição. Então a gente está sendo de provas e expiações, a gente está passando para um mundo de regeneração e mais para frente um mundo superior, um mundo feliz. Então, e quando eu pensei nisso, eu lembrei que as pessoas que aqui estão, os espíritos que aqui estão encarnados, também estão em peregrinação. Então, os espíritos que aqui estão não estão em fase final de evolução. E eu achei isso importante para quando a gente olha para o nosso irmão e vê aquela atitude que muitas vezes nos fere, nos magoa, a gente pensar nisso, que os espíritos aqui estão em peregrinação. Então, todos aqui somos ignorantes, em aprendizado e não estamos em nossa fase final. E isso, creio que auxilia, né, na empatia para a gente conseguir perdoar e amar como Cristo ensinou.
Quer comentar, Tiago, mais alguma coisa? Ou vamos para o Ah, texto? eu acho isso lindo, lindo demais o que ele colocou, porque você já imaginou, Nando e amigos, quando uma pessoa tem esse sentimento de transitoriedade, de que aqui não é um lugar permanente, cidade permanente, como Paulo coloca, como isso dá uma paz, né? Igual conversando com uma amiga ontem, Pedro, Nando, amigos, ela disse assim: Olha, como que eu posso fazer? Porque eu tô sofrendo demais, porque eu estou convivendo com uma pessoa que só reclama. Só reclama, só reclama. Ela é uma pessoa muito amargurada, é uma pessoa muito difícil de lidar. O que que eu faço, né? Aí, Nando, você imagina se essa pessoa tem só como a vida presente o resultado final, sem contemplar o futuro, sem entender a transitoriedade das nossas experiências. Como aquilo deve pesar demais para o coração dela? As experiências humanas vêm com todo o peso. Agora, quando a gente compreende de uma visão mais dilatada, entende que estamos num processo de amadurecimento, ou também a nossa vida muda e tá passando rápido, não tá, Nando? Meu Deus, olha só como nós já estamos aqui. A hora que a gente virou as costas, já acaba de começar do ano, nós já estamos passando do tempo e não sei, cada vez que me sinto mais velho, parece que o tempo tá parecendo mais rápido, vai passando. Não sei o Pedro, que é o mais jovem entre nós, né? Como ele seja, mas parece que eu sinto que o tempo tá passando mais rápido. Mas o Pedro é um espírito antigo. Às vezes a gente está aqui no corpo, né, numa fase da reencarnação, né? Olha, então aí o Emmanuel fala aqui, né? Nós vamos falar algumas frases que ele coloca aqui, que ele dá uma sequência dessas frases, mas vamos falar uma aqui, ó. Risível é o instinto de apropriação, né, indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra espírito em viagem educativa? Eu lembro, né, aí Pedro comentar também, isso que nós lemos, mas eu lembro de uma imagem, Pedro e Tiago, que eu vi assim, a gente acha que o Sol está na posição vertical, né? Na verdade, a gente está viajando na posição horizontal no universo, e o Sol está praticamente na Terra, e ele está viajando, e nós estamos atrelados ao Sol, fazendo a nossa, né, ali, órbita, no Sol. Essa imagem foi assim fantástica porque eu me sinto realmente que eu estou dentro de uma nave, né? O planeta Terra é uma nave, né? Nós estamos viajando nesse universo. Então ele fala aqui, grande carro cósmico, que bonito, né, Pedro? O que que você podia falar para nós desses dois parágrafos aí, Pedro? Fala para nós aí. Na hora que você leu, eu fiquei tentando entender, né? O que que ele quis dizer com apropriação indébita? Falando sobre isso agora, eu penso muito sobre a questão do ser humano aqui na Terra achar que está no auge da evolução, né? E é justamente sobre isso que esse texto vem trazer para a gente. E lendo o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, a gente vai entender que aqui no planeta Terra não tem é a minoria da humanidade, né? Não tem a maioria da humanidade aqui. A maior parte da humanidade está em outros planetas. Então a gente vê e olha para a gente como se fossem seres em ápice de evolução, e a gente entende com o espiritismo, né, com a doutrina espírita, que não, a gente está no começo da humanidade, está engatinhando, né? E para mim, achei linda a sua colocação do carro cósmico, mas para mim vem mais como uma carga moral, né? Esse carro cósmico, como a gente tivesse isso aqui, fosse uma transição, né? A vida aqui nesse planeta não é o estágio final. A gente está aqui como justamente uma parte transitória visando chegar em algum lugar. E onde é esse lugar, né? Esse lugar é Cristo. E aí, Tiago? Esse é o Eu nosso tive, eu tive o Cristo, curiosidade, né? viu, Nando? Nosso piloto lá, ele que está pilotando essa grande nave. Como o Pedro disse, né, Tiago? A gente acha que é o suprassumo né, da humanidade. Na verdade, ele não está falando só da humanidade terrena, ele está falando da humanidade universal, dentro do universo aí, né, Tiago? Não, com certeza. Você sabe, Nando, que eu fui pesquisar a respeito da velocidade desse carro, do nosso carro. Olha, não se assuste não, viu, Nando, Pedro e amigos. Mas a Terra, ela gira nela mesma, né? Não gira? A Terra está girando para fazer o ciclo de 24 horas do nosso dia. Isso a 1.600 quilômetros por hora. Olha só.
A Terra gira um pouco mais que 1.600 quilômetros por hora. E nessa transição que também faz em torno do Sol, sabe quanto que ela gira? 100 mil quilômetros por hora em volta, para fazer essa volta toda no Sol. E esse carro ainda, nós estamos juntos, nós estamos, vamos dizer assim, formando um comboio, porque os outros planetas estão com a gente, né? E esses outros planetas também giram na galáxia, Nando. Olha só que coisa, a 2,3 milhões de quilômetros por hora. Até o conjunto do Sistema Solar também está. Então nós estamos viajando em conjunto. Viajamos em conjunto espíritos, né? Em família, estamos fazendo essa transição em família. Também isso acontece no próprio Sistema Solar. Aí se cumpre aquele princípio hermético, né, do Hermes Trismegisto, da primeira lei hermética que tinha lá no Egito Antigo, que ele já dizia, como é em cima, é embaixo. Muito bacana aí, Tiago, viu? Quer comentar, Pedro, alguma coisa do que o Tiago disse? Aí fica à vontade, Pedro. Eu me lembrei de uma frase muito perspicaz de Cristo que diz o seguinte: há muitas casas, há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu queria deixar essa frase aqui apenas. Sim, nossa, essa é uma das passagens que eu mais assim, gosto do Evangelho de Jesus, é de falar sobre isso já naquela época, né? Até eu lembro que a gente lembra dessa época que o que foi que indicou para os três reis magos? Foram astros, né? Que foram indicando aonde Jesus estava. E o caminho de Lucas, Lucas, além de médico, ele também era, ele era astrônomo, né? Estudioso dos astros. E ele foi seguindo os astros para chegar até Jerusalém. Não deu tempo dele conhecer Jesus pessoalmente, mas ele foi se guiando também pelas estrelas, né? Então, são essas moradas, né, que Jesus... assim, eu também vejo nesse texto, Tiago e Pedro, uma fonte consoladora, nos mostrando que a gente prossegue, que a vida prossegue, que a gente tem a misericórdia de Deus que nos dá oportunidade de, né, vivermos e crescermos, evoluirmos. Bom, aí ele continua dizendo aqui, olha, se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Então, eu acho que eu vou parar aqui para vocês comentarem. Quer comentar aí, Tiago? Se tá dentro desse carro, desse coletivo, vamos dizer assim, desse transporte coletivo, tem o primeira classe, tem a classe executiva, tem as outras classes, cada um está aí experimentando o momento, seja de aposentos mais confortáveis, como o Emmanuel coloca, ou naquela segunda classe. Mas é importante que nós trocaremos de posição e aprenderemos a experimentar e a viver com dignidade em todas as classes. Então, às vezes a gente pode pegar, né, Nando? Olha, da mesma maneira como uma pessoa pega para o lado negativo, olha, eu nasci rico, eu sou uma pessoa especial materialmente, e aquilo deixa ela doente por dentro. Ou também, da mesma maneira, uma pessoa que está, vamos dizer assim, numa condição de pobreza, e ela também pode ficar doente porque ela se humilha, ela não tem o devido valor. E a gente vê o próprio Jesus Cristo, né, dizendo o seguinte: olha, o Filho do Homem não tem nenhuma pedra onde colocar a cabeça. Jesus mesmo não foi um homem de posses, ao mesmo tempo ele foi o mais impactante que já colocou os pés aqui no nosso solo. Então essa coisa da posição material realmente é transitória e não pode fazer com que a gente adoeça por dentro. Enquanto você comentava sobre, né, e lendo o texto sobre essa classe, né, essa segunda classe e a abastança material, eu fiquei tentando pensar, assim, eu vi mais como um avião, né? E eu fiquei tentando pensar, assim, quem são os papéis nesse avião? E eu cheguei numa analogia interessante, onde Cristo seria o condutor, né? Os espíritos seriam aqueles que fizeram os alimentos para ser distribuídos durante a viagem, as aeromoças, os médiuns, né? E eu fiquei pensando, e onde seria Deus nesse voo? E aí eu pensei no ar, eu pensei no vento que sustenta o avião igualmente, independente de onde você está posicionado no assento do avião, você é sustentado da mesma forma. Então a pessoa que está na segunda classe, a pessoa que está na primeira, o motorista e as aeromoças,
todos são levados pelo vento, pelas turbinas do avião, da mesma forma, sem distinção de privilégios. E você lembrou o Paulo, porque o Paulo falou assim: em Deus existo e me movo como peixe no oceano. Bonita, muito bonito. Vocês estão poéticos, hein? É, e que bacana, né? A gente pensar que Deus realmente não tem essa, né? Deus, Jesus, né? Nosso irmão maior, não tem essa distinção. E pensar que, independente de que classe, né? O que o Tiago disse, a gente estiver, e o Pedro depois complementou, a gente está no mesmo destino, a gente está indo, né? A gente precisa seguir, né? Eu lembro daquela passagem, Pedro e Tiago, falando aqui com os apóstolos, Pedro e Tiago, é, aquela passagem que o pastor diz o seguinte sobre o pastor, né? Que o pastor ele vai recuperar aquela ovelha que está perdida, as outras já estão lá no redil, né? E ele vai lá buscar aquela que está perdida, né? Então, a misericórdia de Deus atuando, e a gente sabe da importância que é aquele irmão que está se perdendo no caminho e o quanto ele precisa retomar esse caminho, seguindo em frente, né? Pela misericórdia dele, né, Tiago? Com certeza, amigo. E você sabe que lembra também aquela lição do Paulo de Tarso, que ele diz assim que somos partes do corpo de Cristo. Um é pé, outro é mão, outro é orelha, e ninguém pode se achar mais ou menos porque é só aquela determinada parte do corpo. E aí ele complementa a lição para dizer, e Deus distribui dons, cada um tem dons de discernir o espírito, um dons de falar em línguas, claro, dentro de uma linguagem antiga, né? Não tinha a nosso estudo sobre a mediunidade que o Paulo tinha, ele falou ali com base na linguagem que tinha antigamente, mas a gente dá para entender que cada um tem as suas aptidões espirituais, aptidões pessoais, tem suas missões, e a gente compreender essa transitoriedade faz com que a gente também entenda as diferentes pessoas e passe a respeitar mais ainda. Então, quer falar, Pedro? Que eu tenho essa pausa assim. Não, acho que ele falou tudo que tinha para dizer já. Muito obrigado. O Thiago já consumiu a nossa comentário aí. Então, olha, aí o Emmanuel vai trazer aqui mais situações, né? Como ele fala aqui, ó, se apresenta, ele falou lá da questão da abastança material, aí ele falou da pobreza, né? E ele fala aqui agora se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou características de evidentes imperfeições, vale-se da indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo na peregrinação em curso. Né, Tiago? Ou Pedro, né? Só faltava o Nando chamar João, né, Pedro? Pois é. Quando você leu essa passagem, esse trecho, né? O que vem assim mais é essa roupagem, né, passageira, assim, do porquê que as aparências não são o mais importante, né? Tem gente que perde tanto tempo olhando o que o outro está vestindo, o cabelo que o outro tem, ou que tipo de óculos que a pessoa, o brinco que a pessoa decide usar, barba, sem barba, bigode com bigode, sem bigode. E pequenas, né, coisas, detalhes assim que não importam, né? E aí a gente vai lembrar daquela parte da Bíblia que diz o seguinte, que Deus sonda os corações e não a aparência, né? Então, Tiago, coincidentemente, a gente estava conversando sobre isso ontem, né, Tiago? Que o Thiago me complementou, me lembrando que ele também diz assim, que ele não sonda só os corações, mas os rins e tudo, né, que tem por dentro de nós. E então Deus não olha para as aparências, né? Então, da mesma forma,
eu vou complementar aqui que a gente vê aquele irmão que está assim aparentemente irado, né? Aparentemente é uma pessoa que a gente julga, né, como ruim, que maltrata os outros, que não olha para o nosso irmão na rua em necessidade, não dá bom dia. E às vezes isso é uma aparência só, né? A gente sondou no coração dele, a gente vê que aquele irmão não está bem, aquele irmão está passando por uma dificuldade, passou por um grande trauma, tem algo mal resolvido. E é importante a gente, assim como Deus, tentar sondar o coração dessa pessoa e tentar entender por que que ela age daquela forma. Quando a gente pensa em aparência, a gente pensa só na aparência física, né? Mas a aparência emocional e a aparência espiritual também existe. Mas no coração todos somos criados iguais, né? Simples e ignorantes. E uma centelha divina, no amor de Deus. Aí você sabe que, o Nando, que no próprio trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala muitas moradas na casa do Pai, o segundo item desse capítulo, ele fala exatamente isso. Dessas muitas moradas também são habitações nos diferentes níveis que nós estamos. Uma pessoa pode estar do nosso lado, totalmente em trevas, outra pessoa, mesmo em dificuldades aqui normais do nosso planeta, mas ela está com a visão totalmente espiritual. Você lembra o próprio Paulo de Tarso, lembrando ele, né? Ele estava ali à beira de ser executado de joelhos, lá com o carrasco, já com a espada em punho, perguntou para ele se ele tinha alguma coisa para falar. Ele disse simplesmente: Eu já cumpri a minha missão. Espero que você cumpra a sua. Você vê, aquele homem é prestes a morrer, ele já estava, Nando, amigo, pisando, parece que ele já estava pisando lá faz tempo no céu, né? Agora ele só estava cumprindo um processo transitório. Então, é tão maravilhoso compreender que nós estamos em diferentes estágios, seja emocional, seja espiritual. Podemos parar em esse carro cósmico, né, Nando? Pode parar em muitas estações, em diversas estações. E me lembra uma coisa assim que aconteceu comigo essa semana de uma amiga. Ela tem uma limitação física, ela tem um problema na perna, Nando. E a gente está aprendendo aqui, né, que essa figuração física, ela é transitória. Então, a gente está aqui na Terra, esse carro cósmico, e a gente pode estar seguindo viagem de três tipos, Nando. Ou esse carro cósmico, ele está como um hospital, ou ele está como uma prisão, ou ele está como uma escola. Vez ou outra, nós experimentamos esses três papéis, essa transitoriedade também nesses três papéis. E a gente tem que aprender que uma hora a gente está em determinado, num leito de hospital, outra hora a gente está num banco escolar, outra hora muitas vezes tem gente experimentando experiências de prisão. Então, a gente precisa compreender essa transitoriedade para realmente saber que momento que nós estamos e identificar e como nos portar. Aí, Pedro e Tiago, eu queria lembrar, esse texto está me lembrando, quando fala aí de roupagem, né, como fala também do peregrino, né? Aí me remeteu à parábola do bom samaritano, que estava lá aquela pessoa que tinha se acidentado, estava à beira da estrada, né? E aí passam várias pessoas em roupagens diferentes, que a gente sabe, né? Que eram as pessoas que eram autoridades na época, tudo. E aí, quem é que para ali? Qual o peregrino que para acudir o peregrino que ali estava caído? O bom samaritano, é o samaritano que retira ele dali, leva numa estalagem, fala para lá para o dono da estalagem, cuida dele, dá de alimentar, faz ele descansar, tal, que no retorno eu vou deixar já alguma coisa aqui para o senhor, e quando voltar, se precisar, eu completo. E ele foi, né? Assim, o peregrino que realmente, naquele momento, fez o bem. Então, eu queria que vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Quer comentar, Pedro? Bom, eu acho que uma coisa que vale ressaltar dessa passagem é que o samaritano, ele é visto na sociedade da época como um dos piores, assim, os judeus muitas vezes nem conversavam com os samaritanos, não dirigiam a palavra, né? A gente tem até uma passagem que Jesus pede água para uma mulher e ela é samaritana e ela fica indignada de como você está dirigindo a palavra a mim, você é judeu, eu sou samaritana, por que você está pedindo água para mim? E Cristo acolhe ela, né? Sem diferença nenhuma, como se fosse uma irmã mesmo.
Então, eu acho interessante, assim, muitas vezes as pessoas que a gente olha, assim, tem uma cara mal encarada, né? Às vezes a gente julga, assim, e às vezes é a pessoa que tem um coração bom, sabe? A pessoa que tá cheia de amor ali, querendo ajudar, e às vezes ela não tem oportunidade porque a gente tá olhando a aparência, né? Quando a gente deveria, na verdade, dar oportunidade também, né, da pessoa trabalhar, né? Às vezes lá no centro, né, domingo, a gente faz a sopa, e muitos necessitados, às vezes, eles querem ajudar, eles querem servir, ao invés de serem servidos. Isso é muito bonito. A gente, às vezes, olha assim, a pessoa ela tá com a roupa rasgada, tá ali, né, suja e tal, e a gente não pensa que uma pessoa que está nessas condições de dificuldade queira, em vez de ser servida, servir. Então, às vezes, falta oportunidade, né, de dar para a pessoa que a gente não imagina que pode fazer uma boa ação, de poder praticar também a caridade. Vamos lá, Tiago. Ah, é lindo demais, né? Maravilhoso. Esse evangelho realmente, Jesus é precioso em tudo que ele diz. E você sabe que o que me consola dessa história do samaritano é que, como Jesus compreende a nossa transitoriedade, né? O bom samaritano compreendeu que aquela pessoa, ela estava passando por um momento de sofrimento, mas depois, e mesmo ela estava ali caída, sem roupas, né? Porque para não identificar a questão, Jesus colocou, deixou a pessoa, fez questão de ver assim, a pessoa foi desprovida de tudo, foi assaltada, estava ali caída, sem roupa, sem nada, não dava para saber quem era. Então, quer dizer, muitas vezes a gente está nesse momento machucado, caído no chão, mas mesmo assim, Jesus, ele não se vê ali, parece que já vê a gente curado de pé, produzindo, ajudando, investe na gente mesmo ali caído, né? Eu acho isso maravilhoso, que pessoas como você conhece, né, Pedro Xavier, pessoas assim, pessoas tão boas na nossa vida, Nando, que assim como você também, que mesmo enxergando as nossas imperfeições, elas deixam esse lado transitório e enxergam em nós a essência divina que está brotando, investem em nós, confiam. E eu acho que Jesus trata a gente dessa mesma maneira, sabe? A gente está nessa postura muitas vezes desse homem caído, desprovido de tudo, à beira do caminho, e ele nos socorre. É isso mesmo. Mais um pouquinho aqui do texto, e daqui a pouquinho a gente já vai para um momento de prece, de oração e vibrações. E aí, mais um parágrafo aqui, o Emmanuel fala: por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discordas na maquinaria do mundo, a realidade é que o homem algum possua no chão do planeta domicílio permanente. Olha isso, hein, Tiago? Não é? Ele já está deixando claro para nós que fala, olha, você que se apega a esse pedaço de terra, você que se apega a essa figura física que você atualmente veste, da sua nacionalidade, do seu cargo, olha, presta atenção, porque esse negócio aqui é, é transitório e passa rápido. Por isso que nós somos peregrinos, né, Pedro? Sim, com certeza, assim, olhando por esse âmbito, né, chega até ser assim, as roupas, né, os bens materiais são importantes, né, enquanto a gente está aqui, mas chega a ser uma loucura, assim, né, você pensar em supervalorizar isso mais do que ele realmente tem valor. É claro que os bens materiais têm valor, eles são importantes e necessários enquanto estamos aqui, por isso mesmo Deus os criou, para que nossas necessidades fossem supridas, mas dar mais importância do que realmente tem também é uma coisa que desequilibra, né, a balança da vida. Tem que ser tudo um equilíbrio, né? Tudo que faz demais assim, ele acaba prejudicando. E eu queria comentar brevemente uma coisa que eu fiquei de comentar, uma outra coisa que o Tiago falou, que eu pensei um pouco nas roupagens do bom samaritano como coisas também que a gente veste, mas que não são materiais. Então, muitas vezes a gente vê assim, nossa, aconteceu uma coisa muito ruim com o samaritano, né? Ele foi despojado, assim, ele estava nu, né? E só que na vida, muitas vezes a gente se veste com algumas roupagens que impede de que o amor, de que o aprendizado, de que o conhecimento chegue até nós. E às vezes, infelizmente, a gente precisa que essas roupagens sejam despojadas para que a gente se permita receber o amor, né? Que é o aprendizado mais importante que a gente tem aqui nesse planeta. Então, às vezes, algumas roupagens, assim, sem ser materiais, precisam ser despojadas. É isso mesmo, Pedro, né? Então, tudo passa, né? Tudo passa, seja o que for, vai passar. E a gente vai continuar.
E aí, nesse momento, então, a gente vai dar aquela pausa para um momento de prece, de oração e de vibrações. A gente sempre recomenda aí para deixar aquele recipiente de água, eu que já estou deixando o meu, Tiago, Pedro, para que os benfeitores possam trazer energias boas aí durante o momento que você estiver ouvindo, assistindo esse programa. E aí, então, vamos lá, né, aqui na Alvorada para um momento de prece, de oração e de vibrações. Agora o nosso querido Tiago vai nos trazer a prece, vamos seguir aí as suas palavras, que ele vai nos guiar nesse momento tão especial aqui da Alvorada. Vamos lá, Tiago? Então vamos juntos, meus amigos, nos dando as mãos em espírito, unindo os nossos corações. Como o Nando falou, é um momento muito especial, muito aguardado pela espiritualidade. E eu peço que você acenda o seu coração e que ela ilumine todo o ambiente onde você está. A sua casa, o seu ambiente de trabalho, o seu carro, onde você estiver nesse momento. Deixe essa luz sair do seu peito. E essa luz cresce e envolve todo o nosso planeta. Esse carro cósmico, essa morada especial que nos recebe com tanto carinho onde estamos estagiando atualmente, sob a tutela do nosso Senhor Jesus. Mestre querido, muito obrigado. Obrigado por ter colocado ao nosso lado pessoas amigas, nossos familiares, anjos queridos, que nos apoiam todos os dias da nossa vida. Senhor Jesus, eu peço que a nossa oração chegue àquelas pessoas que nesse momento precisam de ajuda, precisam de um alento, precisam ser sustentadas. É saúde física, é alegria, é ânimo no coração, desejo de viver uma nova vida. Então vocês, meus amigos, pentalize uma pessoa que você sabe que precisa e moldure ela em luz, como o Nando sempre nos ensina. Dá um abraço, todo carinho, onde ela estiver, numa cama de hospital, em casa. Coloque ela no seu coração e vamos orar juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem aí, obrigado aí, Tiago, pelas suas palavras que nos conduziram agora nas vibrações a tantos corações aí. E tenho certeza que os benfeitores vão levar aí uma boa energia na água e nos corações e mentes daqueles que estão aí nos assistindo, ouvindo, e para aqueles que a gente fez, nós fizemos as vibrações. E se você aí quer colaborar com a FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, que tem, né, essa missão de divulgação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá você vai obter informações de como você pode colaborar, se associar, tem o Pix também que você pode fazer. Então, são várias maneiras. Tem os telefones para você conversar, né, já direto com as nossas colaboradoras e colaboradores no Clube Amigos da Boa Nova. Então, esperamos você. E agora o Tiago vai nos dizer, né, se a pessoa se associa, Tiago, como é que acontece lá? Tem algum benefício? É tão maravilhoso fazer parte desse time, Nando, porque você vai estar ajudando a FEAL, que tem essa proposta de levar a ser um centro espírita 24 horas por dia. Além disso, você pode ter desconto na aquisição de livros, lá na Editora Mundo Maior, em eventos que a FEAL organiza, encontros. Então é tão bom, porque além de você fazer parte desse time maravilhoso, você pode ter benefícios como sócio e descontos na aquisição de livros, de eventos. Você pode também ter até cursos que você pode entrar lá no Portal Mundo Maior, no Amigos da Boa Nova, você vai ter acesso. Então a gente fica muito feliz. Quem sabe, como o Nando sempre fala, né? Você pode ajudar a patrocinar um segundo que seja dessa programação maravilhosa. Exatamente. Bom, nós vamos voltar aqui com o texto, né, de Peregrinos, né, do livro Vinha de Luz, do nosso querido Emmanuel, da psicografia do Chico, e vamos ler aqui mais uma. Vou ler mais dois parágrafos, né, para que fique um para o final do programa. Os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam
e transformam. Nos bens que incorpora o seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, não é? Ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se, né, e melhorar-se para a eternidade. E bonito aí, né, Tiago? Pedro. É muito interessante, Ronaldo e Thiago e amigos. Que o corpo, a gente se julga como proprietário, né, do corpo. E isso é uma coisa muito interessante, né? Até para, assim, pessoas que, né, são extremamente vaidosas, assim, né? E trabalhando tanto, é lógico que saúde é importante, né? Se sentir bem consigo mesmo é importante, mas aquilo que excede, né, sempre apontando para esse excesso, o equilíbrio é bom, mas o excesso acaba sendo uma coisa que não faz muito sentido quando entende-se que vamos se despojar, né, desse corpo e deixá-lo de volta para a Terra, que é da onde a gente emprestou esse veículo, não é nada mais do que um veículo. É como trabalhasse demais no próprio carro assim e depois ter que devolver para a montadora, né? Então não faz muito sentido. Então o mais importante é aquilo que a gente vai levar, né, a nosso coração, aquilo que a gente consegue carregar para o outro lado. É tão maravilhoso porque eu acho, assim, o próprio Deus já deixou muito claro pra gente. Quando a gente vê o nosso corpo envelhecendo, quando a gente vê o nosso corpo modificando desde o início, isso já traz uma mensagem muito forte. Olha, tá vendo? Você vê, ele fez questão disso, até a cor do cabelo vai mudando, até o rosto, a pele, mostrando tudo o exterior vai mudando, mostrando para nós de propósito que estamos realmente no processo transitório e culmina na morte, né? Como é uma mensagem muito forte. Você vê até aquelas pessoas que não têm religião, que não têm nada, que tem um coração endurecido, mas quando vão, muitas vezes ela não quer, né? Ela é obrigada a ir num velório. Ah, eu tenho certeza. Acontece igual acontecia com Paulo de Tarso, quando ele viu o Estevão, parece que ele falou que sentiu um negócio picando o coração dele. Falou, meu Deus, o que que é esse Cristo aí, né? Acho que quando a pessoa se defronta com a morte, eu não sei, dá uma mexida com ela. Ela pode ter querer abafar por alguns momentos, mas o pensamento da transitoriedade brota no seu coração. Fala a verdade, Nando. Essa é uma imagem que me ocorreu, né? Que acho que a NASA deve ter um pátio lá cheio de foguete, de naves que já foram para o espaço e deixa lá tudo escondido. Porque o que acontece, né, para o peregrino na sua jornada, vai havendo, é que nem uma nave ou que nem um foguete, o veículo, como o Pedro colocou também, ele vai desgastando. Se você for lá na fuselagem desse veículo, você vai ver que tem várias marcas ali que vão ficando, que, né, vai tendo um desgaste, né? E aí o que, que o peregrino tem que aproveitar nessa jornada? É ele levar, como aqui depois o Emmanuel fala, melhorar-se para a eternidade, né? Não é isso aí, Pedro? Sim, é isso, né? Porque é lá que é a verdadeira vida. Então, vai chegar uma hora que não vamos mais reencarnar. A encarnação é uma escola, mas chega uma hora que a gente, nossa alma, nosso espírito se depura-se de tal forma que não há mais necessidade na reencarnação. Então, a gente depois fica só, né, por escolha de, sim, de auxiliar os outros que ainda não atingiram essa depuração e vivendo, né, a vida que é a verdadeira vida. Então, a gente precisa carregar o melhor, né, para a gente e se despor daquilo que não é bom, para a gente poder viver a vida verdadeira da melhor forma possível. E aí, Tiago, quer comentar? Sabe, lembrando ainda dessa questão do corpo, talvez assim, viu, Nando? Se você pegar um coração de uma pessoa que tiver 50 anos e um coração de uma pessoa que tiver 20, talvez a gente não note nenhuma diferença assim aparente. Se as duas forem saudáveis, lógico, em igualdade de condições, mas por fora mudou tudo, né? Olha que interessante. Por dentro, muita coisa se preserva, mas por fora parece que é nítido que as coisas vão mudando. E você sabe, quando a gente compreende essa lição que somos peregrinos, eu acho que a gente começa a respeitar essas fases que a gente vive. Então a gente não quer mais se alienar,
um velho que quer ser novo, ou uma pessoa nova que quer ser velha. A gente se coloca no nosso lugar, a gente se põe no nosso lugar. Isso traz um equilíbrio, eu acho, muito grande. Então, compreender que as coisas são passageiras, eu acho que faz a gente saborear o presente ainda muito mais. É verdade. E aí eu vou ler então aqui, que a gente já está chegando perto do final. Se não está cego, pois, para as leis da vida, se já despertastes para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio, da experiência humana nas súbitas paradas da morte, que são as etapas finais das reencarnações, né, que a gente vai atravessando aí. E aí, Tiago, quer comentar aí? É uma dessas passagens, né? A morte chegou, uma estação aí desse carro cósmico. O carro tá andando e a gente tá nesse processo de parar algumas estações, uns desce, outros vão, né, Nando? Aí a doutrina espírita veio trazer a transmigração, transmigração das almas vêm, vão, e a gente tá vendo quanto investimento espiritual para aquelas pessoas, viu, Nando, que estão desesperançadas da vida, um pouco com medo. Olha, fique tranquilo. Deus está colocando cada vez mais espíritos bons para ajudar no nosso progresso. Então você vê, até nisso, essa coisa da transitoriedade alcança e alivia o nosso coração. E agora a gente não tem mais medo, né, dessas súbitas paradas da morte, vai tranquilizando. Que coisa boa, né? Como Jesus fez isso, ele teve essa capacidade de matar a morte, mostrando da ressurreição, e a doutrina espírita veio reforçar essa ideia que precisa ficar viva, a gente precisa sempre lembrar dessa mensagem. Pedro, a gente está chegando no final do programa e queria que você colocasse as suas considerações finais, né? E aí depois a gente já se despede, que estamos chegando aí no final. Diga aí, Pedro. Então, eu queria então finalizar lembrando de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte, que o homem que ele vê a vida presente como uma passagem efêmera e ele olha para a eternidade, é como se fosse uma pessoa que, estando numa cidade de arranha-céus, vê a cidade de cima e não de baixo, e as coisas se tornam muito menores do que elas são. Então, acho que é uma boa finalização para a gente pensar que, às vezes, aquele problema que a gente pensa que é muito grande, é insuperável, na verdade, ele é só passageiro e a gente vai superar e aprender com ele. Então, a vida, ela não tem problema sem saída, não tem cadeado sem chave, é só fases, como o Tiago disse, e a gente aprende a viver cada uma com respeito, tanto com os outros quanto com nós mesmos, e aproveitando da melhor maneira que a gente pode. Tudo bem, Pedro. Tiago, e as suas palavras finais aí, que já estão faltando segundos aí, e a gente já faz a nossa despedida. Ah, Nanda, é só gratidão, né? Como não agradecer, né? Eu ouvi o Pedro falando, ouvir você, estarmos juntos aqui, eu só tenho a agradecer, meu amigo. Muito bem, Pedro, abre o seu microfone, o Tiago também. A gente está chegando no final de mais um programa Alvorada. Agradecer a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Muita paz, muita luz. Gratidão ao Pedro por disponibilizar o seu tempo. Um abraço lá no pessoal do João de Camargo e pessoal de Marília. Obrigado, Pedro. Obrigado, Tiago. E agora vamos fazer um tchau aí. Todo mundo falando tchau aqui para os Tchau, nossos. tchau, 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 tchau. tchau. Tchau, Até mais. Pedro. Tchau, tchau, gente. Diga tchau Tchau. aí, Pedro. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.